Meus amigos, voltei aqui depois de 2 semanas sem poder estar aqui com vocês por motivo de enfermidade, mas já estamos de pé, pronto para mais uma aula. Quero te agradecer por permitir que nós possamos entrar na sua casa, no seu serviço, no seu carro, onde quer que você esteja nos assistindo. Tá bom? Isso aqui é uma sala de aula e nós estamos sempre aqui com assuntos de teologias e com um bate-papo sobre escola bíblica dominical. É lição Betel. Bem, a nossa lição é a lição 10, que tem por tema relacionamento ideal entre os cônjuges. Lembrando sempre que eu sou o Aguinaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Se você não for inscrito, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe, deixe o seu like, o seu dislike, aperte o sininho que você sempre estará recebendo as notificações dos nossos vídeos quando eles subirem para o canal, tá ok? Vamos lá, relacionamento ideal entre os cônjuges. É um assunto extremamente importante, porque família é algo que precisa estar em constante manutenção. Vamos lá, o nosso... Perdão, eu ainda estou me recuperando desse momento de turbulência. Textuário diz: todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão no Senhor. 1 Coríntios 11:11. E a verdade aplicada: marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido, honrando-o como cabeça do casal. Os objetivos da nossa lição é falar sobre a mutualidade, reciprocidade e cumplicidade, explicar pontos que facilitam a harmonia do casal e mostrar fundamentos do relacionamento conjugal. O nosso texto de referência, a gente não lê como é de costume, porque a gente faz um resumão de 30 minutos, está em Provérbios 31, 10, 11, 28 e 29. E Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 7. Não deixa de ler, e eu te sugiro que você leia, inclusive, em mais de uma versão. Então, se você tiver aí a NVI, a NVT, a NTLH, a ARA, leia pelo menos umas 4 versões. Isso é importante para você entender e assimilar com bastante clareza a ideia do escritor, tá bom? A introdução diz: precisamos alicerçar o nosso casamento em terreno sólido. Quem faz construção sobre a areia não terá sossego quando chegar a tempestade. Nós somos responsáveis por mantê-lo estruturado e harmonioso. Precisamos alicerçar o nosso casamento em terreno sólido. Quem faz construção sobre a areia não terá sossego quando chegar a tempestade. Nós somos responsáveis por mantê-lo estruturado e harmonioso. Nós vamos entender isso aí no nosso percurso. Fundamento do relacionamento conjugal é o nosso tópico 1. O relacionamento conjugal só será sólido se começar pelo amor. Amor. 4 letras, mas de um fundamento, de uma substância inimaginável. O amor não se explica por palavra. Amor se materializa com ações. A palavra amor, por mais que nós venhamos a pregá-la, na verdade, o fundamento do amor é a manifestação dele. Não tem como o marido falar que ama a esposa se ele a maltrata. Não tem como o marido falar que ama a esposa se ele é grosso com ela. Não tem como o marido falar que ama os filhos se ele os maltrata. Então, se há um tratamento
contrário à expressão amor, por mais que se fala que ama, na verdade é ilusório. O amor, por ser abstrato, ele precisa ser materializado. Então, se demonstra que se ama com as atitudes e não com as expressões verbais. Não que as expressões verbais sejam irrelevantes. Elas são extremamente importantes. O falar que eu te amo para sua esposa, ou falar que eu te amo para o seu filho, para sua filha, é extremamente relevante. Todavia, precisa se demonstrar esse amor com as atitudes. Tiago disse que a fé sem obra é morta, o amor sem a materialização dele também é morto. Não é verdade? Então vamos lá. Tópico 1, subtópico 1, diz relacionamento com amor. A essência do amor é algo indescritível, inexplicável, pois ele não se mede, não se pesa, não se quantifica. Amar de boca para fora, sem atitude que comprovem o amor, não tem sentido. Deus amou o mundo de tal maneira que tomou a atitude de dar. Ou seja, o tal amor, o amor inexplicável de Deus, fez ele doar. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. O tal define ou não define, não se explica esse amor. É um amor inexplicável. E o amor, esse amor inexplicável, se doou, ele se deu. Na verdade, o amor que não se sacrifica em nome do mesmo, não é amor. Pode ser fruto da emoção, pode ser jogo de interesse, mas o amor verdadeiro, ele se sacrifica em prol do objeto ao qual ele declara o amor. Então, vamos lá. Não adianta amar com palavras e decepcionar com atitudes. É totalmente avesso. Então, a gente precisa amar com atitudes, porque isso é que vai demonstrar o nosso verdadeiro amor. Seja o nosso cônjuge, seja o nosso amigo, seja o nosso irmão. Lembrando sempre que a bondade, ela não pode sair da casa. Primeiro, a bondade começa dentro de casa. Por que eu falo isso? Porque tem pessoa que ele quer ajudar mais quem está fora de casa, e quem está fora de casa acha aquela pessoa sensacional, e muitas das vezes dentro de casa ele fica devendo. Então a bondade não pode ir longe de casa. Ela tem que começar em casa. E aí sim atingir as outras partes externas. Tem pessoas que ele trata melhor as pessoas de fora do que as pessoas de dentro de casa. Então é importante a gente começar a ter um relacionamento saudável dentro da nossa casa. Isso é muito importante, até para se manter em paz, um lar de uma maneira tranquila e pacífica. Vamos lá. Tenha a habilidade de amar para satisfazer as emoções, os sentimentos e os desejos físicos e psicológicos da outra pessoa. A habilidade de amar é a capacidade de você expressar esse amor em ações. E você vai atender às necessidades um do outro de maneira física, psicológica, emocional da pessoa. Então é importantíssimo a gente atentar para esse nível de amor onde as ações pesam mais do que as palavras. 2 diz o relacionamento com confiança. Confiança não se impõe, se conquista. Provérbios 31, 11. Ele diz, o coração do seu marido está confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Então é importante a gente nutrir um relacionamento de confiança, onde
possa se acreditar piamente na pessoa amada, o princípio da confiança. Como que a gente faz isso? Conquistando. Como que a gente faz isso? Vivendo de maneira que o nosso cônjuge possa dar credibilidade às nossas ações. E aí nós temos aí, ó, quando você permite brechas aonde um dos cônjuges começa a desconfiar e a ficar enciumado, é que começa também a gerar problema no relacionamento. Se a gente falar assim, ó, quem ama tem ciúme, quem ama tem ciúme. Se a gente falar que não tem ciúme, na verdade, o problema não é o ter ciúme, é o arder em ciúme. É o arder em ciúme. A gente lê, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim, que fala sobre o amor, né? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, é o 13:4. O amor não arde em ciúme, ou seja, não está dizendo que o amor não tenha ciúme, está dizendo que o amor, ele não tem um ciúme doentio, mas o ciúme sadio, ele demonstra amor, porque ele passa uma ideia de zelo, de cuidado por aquela pessoa a quem se está convivendo. Então, o amor não tem ciúme. Tem sim. O amor não arde em ciúme. Mas ciúme tem. Tanto que o apóstolo Tiago, ele fala na sua carta que o Espírito, como diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, ou seja, tem zelo por nós. Ele nos quer exclusivamente para si e não dividir a nossa fidelidade. Quando a gente começa a flertar com o mundo, Deus usando Tiago, o Espírito Santo, chama a igreja de infiel. Tem uma versão que chama de adúltero, adúltera. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, a gente tem que viver de tal modo que tanto o Senhor quanto o nosso cônjuge possa sempre encontrar fidelidade em nós. Vamos lá. O 3 diz: o diálogo deve ser uma linguagem simples e objetiva. A educação firma qualquer relacionamento. Bom, o diálogo é uma coisa... Casamento mais falta de comunicação é igual a divórcio. O casal ele precisa conversar, manter um diálogo, um bate-papo, de repente ajudando a esposa a lavar a louça na cozinha, batendo papo, ou de repente ajudando ela a fazer uma comida e batendo um papo. Essa proximidade, essa conversação dentro de casa, seja quando ambos estão deitados ou antes de levantar, essa conversação, ela nutre o relacionamento, ela firma o relacionamento. É extremamente importante que haja conversas constantemente entre os cônjuges. Conversas, brincadeiras com respeito, humor dentro do relacionamento. É importante que haja isso. Então, um relacionamento com diálogo é um relacionamento extremamente saudável. Agora, tem homem que não gosta de conversar, tem mulher que não gosta de conversar, mas às vezes não gosta de conversar com o cônjuge, gosta de conversar com outras pessoas. É importante que haja conversa, é importante que se coloque a conversa, os assuntos em dias, que se cria um momento durante o dia ali, para que haja uma conversação, um diálogo e na verdade isso começa lá no namoro. Se o casal lá no namoro, nós já falamos isso nas primeiras lições,
se eles se relacionarem com diálogo, com bastante conversa, com certeza eles vão levar isso para a família, vão levar isso para o casamento. E qualquer contratempo que houver, serão solucionados no diálogo. Então, converse bastante, você que está namorando, converse bastante, se abra bastante e vocês vão levar isso para o casamento e isso será mantido também na sua vida em família. Vamos lá, o 2 diz, aprimorando o relacionamento conjugal. Conflitos entre marido e mulher vão acontecer? Pode ser que aconteça. Mas ambos não devem deixar se tornar uma coisa normal nem rotineira. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode ser rotina? Não. Não pode todo dia contenda, todo dia briga, todo dia... isso vai gerar um divórcio. Pode ter lá uma vez ou outra uma opinião divergente? Pode e deve, porque isso também é saudável dentro de uma administração de uma família onde ambos estão crescendo. Principalmente para um casal novo, que ainda estão maturando, que estão deixando a casa do pai, deixaram a casa da mãe, cada um com seus costumes. Minha mãe era assim, meu pai era assim, minha mãe fazia assim, e estão crescendo. Então pode ser que no início tenha-se alguns conflitos, mas que isso não possa crescer na medida que o casamento avança. Na medida que o casamento avança, isso deve diminuir. Por quê? Porque ambos estão maturando junto. E o conhecimento um do outro vai fazer esse casamento maturar com bastante velocidade. Então, por isso, sempre converse, evite... Evite sugerir assim, falar assim, você parece fulana, você parece ciclano, você tá igual fulano. Essas coisas são danosas no relacionamento, quando você começa a qualificar a sua esposa com alguém, e às vezes de maneira negativa, sempre as qualificações são de maneiras negativas. Ou então você começa a qualificar o seu esposo de maneira negativa, você parece fulano. Automaticamente isso tem um peso emocional, isso tem um desgaste relacional muito grande. Então evita isso aí dentro da sua família e toma isso aí também na hora que você estiver ensinando na sua aula de maneira enfática, tá bom? Aprender a renunciar. Bom, aprender a renunciar é outra coisa importante. Você vai ter que abrir mão. Mesmo você sendo homem, tem hora que você vai ter que abrir mão. Você sendo mulher, tem hora que você vai ter que abrir mão. Uma hora, um ou outro vai abrir mão. Se ele falar assim, eu não sei o quê. E se ela falar, não, também... Não vai ter convívio. Não vai ter convívio. A pior coisa que tem num relacionamento é quando você mora na mesma casa e não convive bem. Por que os relacionamentos acabam? Porque não tem como você conviver na mesma casa. Não cabe na mesma casa duas pessoas que não se suportam. Por isso que tem hora que você vai ter que ser feliz e abrir mão da razão. Vou contar uma história aqui. Vou contar no finalzinho a história, tá bom? Fica até o final do vídeo aí para você ouvir a história. De repente você está muito acelerado querendo adiantar o vídeo. Vai naquela engrenagemzinha que tem aí, que lá ela vai clica nela e ela vai te dar a velocidade do vídeo. 1.2,5, 1.50, 1.75. Lá é a velocidade do vídeo. Você bota a velocidade lá e você pode ouvir de repente 2, 3 vezes dentro da sua condição aí de uma maneira mais rápida. Tá bom? Vamos lá. Aprender a suportar. Outra coisa importante é que você vai ter que aprender a suportar. Não tem como você conviver não suportando. É suportai-vos uns aos outros em amor. E aqui, então, é o amor mais do que o amor. Porque aqui tem o amor de Deus, tem o amor ágape, tem o amor eros. Então, suporta em amor. Tudo na vida precisa de tolerância. Se você for uma pessoa intolerante, impaciente,
trata com ignorância, fala grosso, pragueja sua mulher, seu filho, ou pragueja seu marido, sua filha, larga palavrão, mesmo sendo crente, amaldiçoa, automaticamente a sua casa é questão de tempo para ela ruir. Porque ela não está edificada sobre a rocha. Ó. A rocha é a gente que escolhe aonde a gente edifica a nossa casa. Onde você quer edificar? Ah, eu quero edificar na rocha. E você quer edificar onde? Eu quero edificar na areia. Você que escolhe o solo para você edificar. Onde você escolheu e decidiu edificar a sua casa? Não é porque você está frequentando igreja, é membro de igreja, que você edifica a sua casa sobre a rocha. Não, a gente tem que parar com essa ilusão. Porque muitas das vezes na nossa casa entra mais as coisas que não é de Deus do que é de Deus. É novela profana, com prostituição, com cenas de sexo, com cena de traição, e muitas das vezes o crente está sentado na sua sala torcendo para quem está traindo se dar bem. Ou seja, mas estamos na igreja, mas estamos edificando a nossa casa sobre a areia. Porque somos viciados em programas televisivos onde a prostituição, a traição, a infidelidade conjugal norteia. E a gente condena na igreja e vibra dentro de casa. Então, a santidade convém à casa do crente. Convém ao que ele vê, convém ao que ele fala, convém na sua procedência. Uma certa feita, um casal jovem se converteu e eles chegaram para o pastor e falaram assim: pastor, agora nós casamos e nós viemos aqui para o senhor orar por nós, para que nós sejamos felizes. Pelo que o pastor respondeu: eu não vou orar para que vocês sejam felizes, eu vou orar para que vocês sejam santos, porque na santidade vocês obterão a felicidade. Por quê? Porque a santidade é a vida com Deus. E na vida com Deus, a felicidade está em Deus. A alegria está em Deus. A alegria é fruto do Espírito Santo. Então, quanto mais eu andar com Deus, mais a minha vida vai irradiar essa manifestação de Deus. Não é verdade? O que você acha? Concorda, discorda, acrescenta? Deixa o seu comentário. Vamos lá. Então, aprender a suportar e aprender a perdoar. Então, ó, quem tem um coração perdoador não joga mais na cara, não paga na mesma moeda, não dá o troco e não desenterra defuntos. Olha que ponto importante. Agora, é o seguinte, eu estudando sobre a psicologia do perdão, eu aprendi que se o seu cônjuge, suponhamos que o homem magoou a mulher, magoou e foi pedir perdão a ela. Então ele foi lá agora: meu amor, você me perdoa? Essa mulher, ela jamais deve falar assim para ele: tá perdoado, meu amor, tá perdoado. Ela deve mostrar para ele o quanto ela foi ferida. E vice-versa. Meu amor, eu te perdoo sim, em nome de Jesus, mas eu quero primeiro que você tenha consciência do quanto você me machucou, do quanto você me feriu. Eu fiquei a noite toda sem dormir, minha alma angustiada, minha alma aflita. Na psicologia do perdão, você aprende a expor o mal que aquela pessoa que te ofendeu te causou. Por quê? Porque se você não expor, ela não tem senso, ela não sabe o quanto ela te feriu e o quanto ela te fez mal. E quando você traz à tona para ela, mas você vai perdoar, e você vai trazer à tona para ela o quanto ela te causou males, para que da próxima vez ela não repita. Porque ela já sabe o quanto ela foi danosa para você. E quando você fala assim: eu te perdoo, você não coloca para ela a noção dos males que ela te causou. É tendencioso que ela volte e repita tudo de novo.
Porque você não apontou, não mostrou para ela, não acusou para ela como que você foi ferido ou ferida e machucado. Então isso é a psicologia do perdão. Aí alguém fala assim, né? Eu numa aula falando isso uns anos atrás, alguém fala assim, mas se botar em pauta isso aí, pode ser que a pessoa não esteja querendo perdoar. Não, não. A pessoa fala assim, não, mas aí você vai arrumar mais confusão. Não, porque quem está pedindo perdão de verdade, ele quer saber mesmo o mal que ele te causou. Porque ele não quer te causar mais. Então, se quando você colocar em pauta o mal e a pessoa se irritar, é porque, na verdade, ela não quer perdão. Ela está só com tormento de consciência e quer se livrar dele. Amanhã ela vai repetir e fazer o mesmo. Então, sempre mostre para a pessoa quão mal ela te fez. Vamos lá. Deixa o seu comentário aí também nessa pauta desse assunto, porque esse assunto é importante. Depois você vai conquistando a confiança aos poucos, por ter causado muito dano a essa pessoa. Alcançando a maturidade conjugal. Alguns aspectos do relacionamento são importantíssimos, pois dizem respeito ao amadurecimento do casal, ao interagir da melhor maneira possível, compartilhando conhecimento, conseguindo compreender o que é estar um ao lado do outro. A importância, sabe, de você estar ao lado do seu companheiro e ao lado da sua companheira. Isso é algo muito importante, muito relevante, que você precisa valorizar a pessoa que está do seu lado, que cuida de você quando você está doente, que te dá a mão quando você está caído, que te acompanha nos momentos mais difíceis. Lembra sempre disso. E você terá outro olhar para com o seu cônjuge. O 3.1 diz relacionamento com mutualidade. Quem não renuncia à vida de solteiro não serve para estar casado. Onde eu estiver, você poderá estar também. Porque tem marido que ele só anda sozinho. Eu fico pensando assim, esse cara é solteiro? Tem mulher que você nunca vê com o marido, só anda sozinha. Essa mulher é solteira. E é crente. Você está falando de uma pessoa que o marido não é crente, a mulher é crente, então você só vai ver ela na igreja sozinho porque ele não quer ir. Mas muitas das vezes é crente. E a pessoa sempre está em alguns eventos, e a maioria dos eventos sozinha, quando não em todos. Então é importante que a gente viva com mutualidade. Saber que nós decidimos abrir mão da vida de solteiro. E essa decisão é nossa. Nós decidimos. E sabemos que a decisão nos custaria algumas liberdades. Então, mutualidade é algo que precisa estar no cardápio da vida conjugal. Vamos lá, o 3.2, relacionamento com reciprocidade. E isso significa dar e receber. Então, se você quer o bem, dê o bem. Se você quer o amor, dê o amor. Se você quer bom tratamento, dê bom tratamento. Porque é a lei do eco. Se você grita, se você chega numa montanha e grita, amor! O eco te diz lá, amor! Se você chega numa montanha e grita, feio! A montanha te responde lá, o eco te responde, feio! Não é assim? Se você gritar lindo, o eco vai te dizer lindo. É a lei do eco, é a lei do retorno. É a lei do retorno. Como que você trata as pessoas? Como que você trata o seu cônjuge? Como você trata o seu filho, a sua filha? Vamos lá, isso é reciprocidade. Relacionamento com cumplicidade, que significa parceria, confiança, apoio. Os meus segredos são os teus segredos.
E entre nós não existe segredos. Olha só, segredinho, coisas escondidinhas, que são raposinhas que entram no relacionamento e as coisas, as raposunas logo são detectadas, mas as raposinhas elas se infiltram e causam grandes males. Então, evite esses tipos de comportamentos. Evite determinadas coisas. É claro, se você também ouviu alguma coisa que você sabe que vai causar mal ao seu cônjuge, sepulta isso, enterra isso. Se vai danificar, se vai causar mal, se vai derrubar emocionalmente, e você vê que não precisa falar nada, sepulta, enterra, não fale algo para o seu cônjuge para causar danos nele. Tá bom? Isso é você viver bem com a sua família. Vamos para a nossa história, para a gente encerrar aqui. Marido e mulher estavam indo num evento. E eles estavam indo numa via quando a esposa disse para o marido, no próximo retorno você tem que entrar. E ele disse, não é no próximo não. E ela falou assim, é no próximo sim. E ele falou, não é no próximo não. Ela falou, é no próximo. Ele falou, não é no próximo. Ela ficou quieta. Ele foi e passou do retorno, foi embora. E aí o outro retorno era lá embaixo. Mais de não sei quantos quilômetros, 10 quilômetros. O que ele fez? Ele falou, realmente era o retorno que nós passamos. Por que você não teimou comigo? Se você sabia e tinha plena certeza que era lá. Ela falou assim, eu não teimei contigo, porque se eu teimasse a gente ia discutir e não iríamos chegar no evento. Eu decidi ser feliz do que ter razão. Então, moral da história, se você puder ter razão, tenha razão e seja feliz. Mas se para ter razão custar a sua felicidade, seja feliz e abra a mão da razão. A vida conjugal ele é assim. Tem hora que você vai abrir a mão da razão para ser feliz. Tenha razão, mas se a razão te tirar a felicidade, abra a mão da razão e fique com a felicidade. Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração.